Fala pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é a aula número 14, localizem na sua apostila, página 71, assunto importantíssimo, trabalho e energia, ok? Quem fez a última prova da CAF tinha uma questão, aquela questão do Sagui, inclusive que nós vamos fazer hoje, né? Sobre trabalho e energia, ok? Pessoal, primeiramente, o que é trabalho? Trabalho é uma grandeza escalar relacionada a uma força aplicada numa certa massa que produz um certo deslocamento, ok? Então, trabalho pode ser representado por essa letra aqui, ó, que é chamada de tal, e também pode ser representada por W, do inglês, né? Ok? Trabalho é uma grandeza escalar, não tem direção, não tem sentido, ela fica perfeitamente caracterizada com um módulo e a unidade, e a unidade de trabalho é a mesma de energia, que é Joule, ou joules, né? James Prescott Joule, J maiúsculo, em homenagem ao cientista. Bacana? Então, pessoal, ó, trabalho é essa grandeza que tem uma relação com uma transferência ou a redução, a subtração da energia de um certo corpo, ok? Então nós podemos classificar primeiro o trabalho de uma força constante. Então aqui eu tenho um certo corpo, uma certa massa, eu aplico uma força, o ideal é que essa força ela tivesse paralela ao deslocamento, tá? Porque daí você aproveitaria todo o módulo da força, aquela é decomposta, né? Uma parte vai para X, uma parte vai para Y, Y não realiza trabalho, né? Então, a não ser que fosse o trabalho do peso, mas nesse caso arrastando uma caixa, o trabalho seria mais eficiente se essa força fosse o quê? Fosse paralela ao deslocamento. Então define-se trabalho como a força vezes o quê? O deslocamento, né, do corpo de um ponto A até o ponto B, tá? Então esse trabalho de uma força constante é dado em joules, a força é dada em newtons, o deslocamento no SI é dado em metros, ok? E esse cosseno é entre o quê? Entre a força e o deslocamento, ok? Então lembra que o maior valor do cosseno é 0 graus, né? Então 0 graus teríamos o quê? Um trabalho máximo, porque o cosseno é 1, tudo bem? Então guarda, né, pessoal? Para cá nós temos o peso, para cima nós temos a normal. Aqui forma um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 é 0. Então, grifa aí na sua apostila, o trabalho do peso é nulo e da normal é nulo quando tem o quê? Essa situação. Bacana? Quando a força é variável, ó, quando a força é variável, aí você pode usar uma propriedade, o quê? Gráfica. Então, essa força variável, sempre que você tiver um gráfico de FD, a área é numericamente igual ao trabalho. Se a área é para cima, o trabalho é positivo. Se a área é para baixo, o trabalho é negativo. Então, ó, o trabalho de A de 0 até B, ok? É essa área aqui, que é a área de um triângulo, né? Aqui é só uma figura ilustrativa. E de B até C seria essa área aqui. Bacana? Ok? E o trabalho total é a soma da área 1 mais área 2. Ok? Outro detalhe importante, pessoal, é a classificação do trabalho. Então, o trabalho pode ser motor, quando ele é positivo, ok? E quando que é um trabalho motor? Quando o sistema ganha energia, quando é transferida energia para ele. De uma maneira mais simples, é quando a força ajuda o deslocamento, tá? E o trabalho é resistente quando a energia é retirada, tá? Então guarda, pessoal, ó, nesse caso aqui, o trabalho é motor quando ele está no primeiro quadrante.
e resistente quando está no segundo quadrante. Lembra que quanto mais próximo do zero, melhor o quê? Melhor o aproveitamento do trabalho, né? Maior o valor do trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, o ideal é que a força tivesse paralela a 0 graus, mas aqui também tem trabalho motor. Quanto mais próximo de 90, menor o valor que nós teremos. A 90 graus o trabalho é nulo, tá? Então, o motor, quando ele está a favor, quando ele ajuda, né, o movimento, e quando ele está contra o deslocamento, quanto o movimento, ele é resistente. Bacana? Outro detalhe importante, pessoal, é o trabalho então grifa lá, né? Trabalho da força-peso. Pessoal, o trabalho da força-peso é sempre quando a gente trabalha com altura. Quando você determina a altura em relação a um referencial, tá? Então, trabalho é força vezes distância. Que força que tem aqui? Peso. Por isso que aqui é mg. E a distância a gente chama de quem? De h, tá bom? E lembra que o trabalho da força-peso é conservativo. O que é conservativo? Quando ele não depende da trajetória. Então, ele vindo, verticalmente para baixo, por essa trajetória, por essa e por essa, todas as 4 trajetórias saíram dessa altura e chegaram no solo. Então, o trabalho ele é conservativo quando ele não depende da trajetória. Então, esse trabalho, este e este, adquirem o mesmo valor, ok? Dá uma olhadinha, quando ele está, o trabalho da força-peso, tá? É vertical para baixo, essa força que é o peso está a favor do deslocamento. Então guarda, quando ele está descendo, o trabalho do peso, ele é positivo. Lembra que quando está para baixo, o G é positivo, então ele é motor. E quando ele está subindo, o ângulo aqui é 180 graus. Então o trabalho do peso é negativo, porque ele está contra a trajetória, G negativo. Então guarda, aqui o que ele é, aqui ele é motor e aqui o que ele é? Resistente. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Outro detalhe importante, pessoal, é parte de potência, né? Então, o que é a potência? Potência é a rapidez, é a rapidez do que uma energia, o trabalho é realizado, ok? Então, a potência, ela é dada em watts, também é uma grandeza escalar, é uma grandeza escalar, e ela é dada em quê? Em watts, tá? Em watts, que o símbolo que é? W, tudo bem? Então, potência é sempre uma energia, né? Variando energia tem trabalho, né? Então tá aqui, Então é sempre trabalho sobre tempo, tá? Aqui é watts, aqui é joules e aqui é segundo. Então, 1 watt é 1 joule por segundo. Bacana? Agora, pessoal, quem é trabalho? Trabalho é força vezes distância. Então, se você pensar aqui, força vezes distância. Distância pelo tempo é velocidade. Então, se você tiver o trabalho e o tempo, usa a primeira. Se você tiver a força e a velocidade média, que é distância pelo tempo, pode usar a segunda, tá? As duas no sistema internacional serão dadas em watts. Bacana? Então guarda, pessoal, quando esse carrinho chega aqui no ponto B, tá? Se ele for pela rampa, né, pelo plano inclinado ou por aqui, o trabalho do peso é o mesmo, pelo fato que ele é conservativo, tá? Mas acontece o quê? Que tem um caminho maior, né? Então, a diferença de você usar uma rampa, tem que olhar aqui em cima disso aqui, de uma rampa, o que acontece? Pela rampa aumenta o tempo, ok? Se aumenta o tempo, diminui a potência. Aqui a força-peso é mg, aqui o px é mg seno,
então a força é menor. Aí você compensa uma força menor por uma distância maior. Então a vantagem de eu usar uma rampa é que eu percorro um caminho mais longo, só que a potência exigida pelo motor é menor. Bacana? O segundo detalhe, pessoal, é a parte de energia, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Foi bem, né? Parte de energia, tá? Energia também é uma grandeza escalar, tá? Também dada em joules, né? Que pode se manifestar quando eu tenho um movimento chamado energia cinética, ou quando está armazenada em sistemas, que pode ser a potencial da gravidade ou elástica, tá? Quando eu falo de cinética, eu estou falando de velocidade. Então, é a energia do movimento. Então, essa energia cinética está relacionada à velocidade. Então, todo corpo que tem energia cinética, tá? Ele tem atrelado a ele o vetor velocidade, ok? Então, olha só, energia cinética, né? É só procurar lá no teu formulário, né? É o produto da massa vezes velocidade elevada ao quadrado, ok? Aqui é joules, aqui é quilogramas e aqui é metros por segundo. Como é que ficaria então um gráfico de energia cinética por velocidade? Como aqui é o quadrado, então vai dar uma exponencial assim, né? Não é uma reta, tá, gente? Então, se eu dobrar a velocidade, eu quadruplico a energia cinética. Se eu reduzir a velocidade a 1/3, a energia cinética cai 9 vezes. Tudo bem? Então, cuidado que ali é o quadrado. Então, quando ela está em movimento, é energia cinética. Quando ela está armazenada em sistemas, a energia potencial, que se divide em dois tipos. Pode ser a gravitacional ou da gravidade, né? Quando está relacionado com altura. Ó, altura. Então, quando tem um corpo numa certa altura, se armazena energia potencial da gravidade, tá? E essa energia potencial da gravidade depende de um referencial. E o referencial é onde você começa a medir as alturas, tá bom? Então, pessoal, energia potencial da gravidade, tá? É mgh. Toda vez que você varia energia, você tem o que? Trabalho, tá? Então, guarda, ó, energia potencial, m é a massa, g é a aceleração da gravidade e a altura em relação a um certo referencial. Só cuidado aqui, tá, pessoal? Ó, aqui agora o h não é ao quadrado. Então, ó, a energia potencial, tá, em relação à altura é uma reta. Então, aqui é uma reta. Deixa eu pegar a minha régua aqui. Ou seja, se você duplica a altura, você duplica a energia potencial. Tranquilo? Então, ó, aqui é linear, ok? Agora, se por acaso você, ó, armazena essa energia numa mola, então a energia potencial elástica, que depende de quem? Da elongação da mola. Ó, quando nós temos uma elongação, tá? Ok? Então aqui é muito utilizado em quê? Em molas, em elásticos, né? Então um exemplo seria quem? Em molas, tá? E essa energia potencial elástica, ela está relacionada com quem? Ó? Com o quanto você estica a mola, que é chamada de elongação, x ou delta x, né? Tá bom? Então a energia potencial é igual a quem? Kx ao quadrado sobre 2, ou delta x, né? Energia também é dada em joules, então aqui é dado em joules. O K é a constante elástica, não esqueça que força elástica é igual a K, que é a constante elasticidade, vezes delta x, tá? E a CAF gosta muito disso, tá?
Então, pessoal, se cair uma análise de uma força em relação a X, ó, isso aqui é uma reta. Tudo bem? É uma reta. Agora, se for um gráfico de energia potencial elástica em função do X, aí faz o quê? É assim. Já foi cobrado isso aqui, tá? Então, ó, aqui é uma reta e aqui é uma exponencial, tá bom? E nunca esqueça, tá? Toda vez que você varia energia, trabalhe a variação de energia, tanto cinética quanto potencial, ok? E quando você tem a energia mecânica, então a energia mecânica é a soma da energia cinética, da parcela da cinética, quando tem velocidade, da energia potencial da gravidade quando tem altura e da energia potencial elástica quando tem elongação, ok? Então esse menino aqui, ó, se ele partiu do repouso, aqui eu tinha energia potencial gravitacional, aqui eu tenho cinética mais gravitacional e quando ele chega aqui na referência, né, ele só tem cinética. Se esse sistema for conservativo, a energia mecânica em qualquer ponto se conserva, tá? Então a energia mecânica em qualquer ponto é constante. Essa energia daí é a soma das parcelas, depende se vai ter altura, mola ou velocidade. E se for dissipativo, tá? A variação da energia, tá? Acontece quando você tem atrito aqui, tá? Então, quando ele é dissipativo, seria quem, ó? Você calcula essa energia aqui, e a diferença das duas é o quanto teve de perda, de dissipação, principalmente por atrito, tá bom? Então, dissipativo, a variação de energia, né? Ela é variável, tá? Ela é variável. Bacana? Ok? Aí, pessoal, queria que vocês virassem a folhinha comigo aí, né? E vamos aqui, ó, falar um pouquinho sobre o TEC. O que é o TEC? É o Teorema da Energia Cinética. Isso aqui é uma mão na roda, tá? TEC. Então, gente, ó, sempre que você tiver variação de velocidade, varia a energia cinética, né? Então, a gente pode, se for necessário, calcular o trabalho. Então, aqui temos um ponto A, aqui temos uma velocidade A. Aqui temos um ponto B, aqui temos uma velocidade B. E entre A e B nós temos uma distância. Tudo bem? Então, pessoal, o trabalho de A até B é sempre a variação da energia cinética. Por isso que é chamado Teorema da Energia Cinética. Então, o trabalho de A até B é a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Mas quem é a energia cinética? A energia cinética é mVB, porque ele foi para B, né? Ó, foi para B, ao quadrado sobre 2, menos mVA ao quadrado sobre 2. Tá bom? Se por acaso aqui ele parou, né? Vamos supor uma bala que entrou dentro de uma madeira, então, ó, a velocidade final é 0. Se ele partiu do repouso, ó, aí a velocidade inicial que é 0. Tá bom? Então, gente, ó, copia com calma aí, ó, essa parte de TEC, que é o Teorema da Energia Cinética. Tomando uma aguinha, né? Copiaram? Vamos ver o que eles estão cobrando, então? Então vamos lá. Ó, pessoal, vou fazer agora os casinhos, né? Os casinhos. Deixa eu dar uma focalizada aqui. Deu, né? Eu sempre tenho que estar olhando aqui na visão de vocês. Questão da CAF, como eu tinha comentado. Muitas pessoas utilizam o elevador diariamente e por esse motivo ele tem alguns dispositivos de segurança contra a queda. Todavia, mesmo com esses dispositivos falhem, existe um último recurso. Ponto.
No fundo do poço do elevador há um sistema de para-choques com molas ou cilindros hidráulicos que impede a cabine de colidir diretamente com o solo. Esse amortecimento é brusco e só entrará em ação em casos de emergência ou se o excesso de peso da cabine provocar uma falha no motor. Considere a queda de um elevador por causa de problemas nos dispositivos de segurança e que o sistema de molas entre em ação. A alternativa que representa o esboço, ou seja, não é quantitativo, é qualitativo, do gráfico da energia armazenada pela mola em função da sua deformação e do gráfico da força elástica em função da sua deformação é. Pessoal, a energia potencial elástica, ela era crescente, né? Então pode ser esta, ó, que foi tranquilo, só tinha uma, né? E a força elástica, ela é o quê? Diretamente proporcional. O que eu tinha acabado de falar, ó, tá aqui, ó, energia potencial e força elástica. Bacana? Só isso, pessoal, tá? Então, a alternativa esperada era a letra C. Tranquilo? Outra aqui de dissipação. Boa essa questão, hein? Ó. Uma caixa de 5 kg é lançada do ponto C com 2 metros por segundo sobre um plano inclinado como mostra a figura. Considere que 30% da energia mecânica inicial é dissipada na descida por causa do atrito e que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade que ela chega em D? Ok? Questão boa. Então vamos juntos? Primeiro vamos calcular essa energia aqui em cima. Então essa energia mecânica, né? É a energia cinética mais a energia potencial. Então, ó, essa energia cinética é igual a quem? mv quadrado sobre 2 e a potencial é mgh, ok? Então, vamos colocar aqui no cantinho, ó, energia mecânica em A, em C, né? Primeiro, quanto que é a massa? 5. Qual é a velocidade? Foi lançada com 2. 2 ao quadrado sobre 2, mais a massa é 5, o G é 10 e a altura pelo desenho é 3,3. Então, a energia mecânica em C, cadê a minha calculadora? Deixa eu pegar a minha calculadora, então ficaria quanto, ó? Aqui posso cortar esse com esse, né, pessoal? Então, 5 vezes 2 dá 10. Aqui não tem muito o que fazer conta. Então, fica 3,3 vezes 10 dá 33, né? Vezes 5 deve dar 165. Mais 10 dá 175 joules. Quando chega aqui embaixo, 30% fez o quê? Foi perdida no meio do caminho, tá? Então, ó, a energia mecânica em D, se perdeu 30%, é 70% da energia mecânica em C. Tudo bem? Então, a energia mecânica em D vai ser o quê? Fica 0,7 vezes aquele 175 lá, ó. Então, aqui vai dar 122,5 joules. Mas quem é essa energia? mvd ao quadrado sobre 2. É igual a quanto? 122,5. A massa era 5, né? Vd ao quadrado já passa para lá multiplicando, ó. 122 vezes 2 dá 245. Tudo bem? 245. Turma, 245 que divide por 5 deve dar 49, deu. Então, Vd ao quadrado é 49. Raiz de 49 dá quanto? 7 metros por segundo. Letra D. Tranquilo? Então tá aí. Pessoal, questão da CAF desse ano, tá? Questão do sagui. O sagui se locomove pelas árvores com alguns momentos tem que saltar de árvore em árvore por falta de galhos para atravessar.
Na figura abaixo tem-se a representação de Usagi de massa M, que usa um pouco da sua energia para saltar a partir do repouso do ponto A. Então aqui, ó, V0 é igual a 0, né? Para o ponto B e depois para o ponto C. Considere que nessa série de salto não houve perda de energia mecânica, ó. Então é um sistema conservativo, né? E que a energia cinética imediatamente antes de chegar em C é 1/3 da energia mecânica em A. Com base na alternativa, qual a energia antes dele chegar em C? Ok? Então vamos fazer juntos aqui? Como é que tá aqui? Então, ó. Então a energia mecânica em C é a energia potencial em C mais a energia cinética em C. Então isso aqui é igual a quanto? M, G, quanto que é o H lá? É 5/7. Aqui é 5/7. Então, 5/7 da altura H, né? Que era a altura lá no A. Mais o que, ó? É 1/3. 1/3 da energia mecânica em A. Só que em A ele estava parado, então só tinha potencial, né? MGH. Tudo bem? Vamos tirar o mínimo aqui? Mínimo, que é 21, né? Então, 21 por 7 dá 3, então fica 3 vezes 5 dá 15 MGH. Ó, pessoal, 21 por 7 dá 3, 3 vezes 5, 15, mais 21 por 3 dá 7, então fica mais 7 MGH. Então fica aqui, ó, 15 mais 7 dá 22, então fica 22 sobre 21 MGH. Olha que questão bacaninha, MGH, tá? Então fica a letra D, 22 sobre 21, ok? Outra da CAF, bem bacana, bem antiga, teórica, tá? Dá pra ver, gente? Deixa eu ver como é que tá, dá, né? Tá aqui. Os físicos definem a energia como a capacidade de se realizar trabalho. A energia existe no universo de uma grande quantidade. Essa quantidade não aumenta nem diminui, na verdade. Ela passa por inúmeras transformações constantemente. Toda energia produzida é resultado da utilização e transformação das forças presentes na natureza, ok? Em cada um dos cabos inicialmente em repouso, então tá paradinho, e aplicada uma força F, as massas de A e B são M e 2M, após se deslocarem a uma distância D, sob a ação de uma força resultante F, alcançam o ponto P, ok? Então, pessoal, trabalho é igual a quem, ó? A variação da energia, o quê? A energia cinética, né? Ó. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. Os dois saíram do repouso, tá? Mas quem é trabalho? Trabalho é força vezes distância. É igual a energia cinética de cada um. Ok? Como a força é a mesma e a distância é a mesma, a energia cinética do primeiro, vamos chamar esse de A e esse de B, é a mesma. Energia cinética de A é igual a energia cinética de B. A massa vai influenciar na aceleração, né? Então, como a força é a mesma, F é igual a MA, quem tem a maior massa tem a menor aceleração. A energia cinética de A será igual a de B. Questão da CAF, letra A. Bacana? Tranquilo? Gente, um grande abraço, até a nossa próxima aula, ok? Tchau!